Acho que nunca foi tão importante a gente falar de uma pauta como essa, né? Até estava aqui nos bastidores ouvindo um pouquinho, né, o finalzinho do último painel, e eu vi que uma das perguntas, inclusive, foi sobre saúde mental, a última pergunta, inclusive, e quando eu penso em tendências para o RH, eu não poderia pensar em outra coisa que não fosse falar de saúde mental. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é por que a gente precisa falar de saúde mental. Eu sou, como vocês me apresentaram, eu sou CEO e fundadora da Vitude, eu sou engenheira civil de formação. Acho que tem uma história muito interessante, foi como eu cheguei, né, de uma pessoa que estudou engenharia civil, que começou uma trajetória de carreira super tradicional dentro de uma indústria, como é que eu fui parar, né, nesse ecossistema de inovação, como é que eu fui parar empreendendo em saúde mental. Acho que a primeira coisa que eu sempre digo é que não foi uma engenheira que criou a Vitude, mas sim uma paciente de psicologia que criou a Vitude. Eu tive depressão alguns anos atrás, mais ou menos em 2012, e nessa época, né, eu estava dentro de uma indústria, tinha um cargo super relevante, respondia por quase metade do faturamento daquela organização, e por conta de questões pessoais, por conta de um momento de vida bastante tumultuado, eu acabei adoecendo, né, de um adoecimento emocional, acabei desenvolvendo ali um quadro de depressão e eu tive muita dificuldade de lidar com aquele adoecimento. Acho que desde a dificuldade de aceitar que eu tinha, né, estava convivendo ali com uma questão, com uma doença, até mesmo o entendimento do que estava acontecendo comigo enquanto pessoa, enquanto corpo, enquanto mudança de comportamento, e acho que foi dessa experiência ali de paciente, acho que quando eu me dei conta de que eu não estava bem, que eu precisava de ajuda, alguns dos primeiros recursos que eu tive foi acionar, por exemplo, o meu plano de saúde, tentar agendar uma consulta, e infelizmente eu tive muitas experiências frustrantes. Eu passei por mais de 3 profissionais dentro da minha operadora de saúde, agendava uma consulta, ia até o consultório, a experiência era ruim. Normalmente eu era atendida por um profissional super pouco qualificado ali, né? Eu acho que o que eu percebi naquela época é que eu não encontrei, né, dentro da operação de saúde, dentro do meu plano de saúde, um profissional que tivesse, de fato, uma capacidade de atender aquela minha questão com a depressão. Depois de tantas tentativas, eu já achava que aquilo não funcionava, né? Já começava a achar que terapia não era algo para mim, e foi, acho que, o time que trabalhava junto comigo, principalmente as pessoas do meu ambiente de trabalho, que começaram a perceber ali que algo não estava bem. Acho que quando a gente está num quadro de depressão, uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente tem perdas cognitivas, e elas são, né, perceptíveis. Você começa a ter alteração de comportamento, você começa a ter uma alteração, às vezes, de foco, de atenção, a parte até do raciocínio fica prejudicado, fica mais lento, a nossa capacidade criativa ela vai diminuindo, né, tudo em decorrência de um adoecimento, né, principalmente da nossa cabeça. E as pessoas começaram a perceber, eu sempre fui muito extrovertida, muito alto astral, uma energia muito vibrante, essa energia diminuindo, as pessoas perceberam. E aí foi, né, nesse ambiente em que uma pessoa chegou para mim e falou, olha, tenho percebido que você não está bem, tenho percebido que algumas coisas, de fato, não estão acontecendo aí na tua vida, como é que eu posso te ajudar? Estou percebendo algumas coisas, e acho que dentro desse ambiente de trabalho, eu sempre digo, eu tive a segurança psicológica de poder falar que de fato eu não estava bem, que de fato eu estava no sofrimento e que eu precisava de ajuda. E foi por isso, né, acho que até dessa experiência que surgiu a ideia, né, de criar a Vitude. Lá em 2016, 5 anos atrás, nasceu como uma plataforma para conectar pessoas que queriam fazer terapia a psicólogos, e acho que o grande fomento ali, o grande gatilho foi: como é que eu faço essa experiência de alguém que está em sofrimento, de alguém que está com um transtorno mental já em avanço, chegar mais rápido no consultório de psicologia? E a primeira coisa, quando a gente pensa, poxa, vou abrir um negócio, vou empreender, tá bom, será que existe um mercado? Será que existe alguma coisa, de fato, só eu passei por aquilo, ou tem realmente alguma coisa aí? E a gente começa a estudar mercado. E quando a gente vai olhar para transtornos mentais ao redor do mundo, a gente tem ali, né, mais de $1 trilhão desperdiçados pela economia mundial por não tratar quadros de ansiedade e depressão. Então, não é simplesmente as pessoas adoecidas, é o quanto essas pessoas, né,
comprometem ali a evolução da economia. A gente está falando em 320 milhões de pessoas no mundo com depressão e que esse índice de depressão já vem aumentando há bastante tempo, né? Esse índice, nos últimos 10 anos, cresceu 18% e ele cresceu muito mais, né? A expectativa aqui é de um crescimento muito maior nesse período de pandemia. O Brasil, infelizmente, já é um recordista, ocupa a segunda posição de país mais estressado e é o quinto mais depressivo aí da América Latina. Então, quando a gente pensa, de fato, né, nesse adoecimento, a gente está falando de números muito grandes e que impactam a economia de uma forma geral. E o que aconteceu com pandemia? Poxa, um problema que já era grande ficou ainda pior, né? A gente tem uma pesquisa feita bem recente pelo Gartner, que apontou aqui que 85% dos profissionais experimentaram burnout. 55% das pessoas dizem que enfrentaram problemas significativos de saúde nesse período de pandemia. E 41% das pessoas que estão empregadas, dos colaboradores das empresas, perderam a confiança nos seus times. Que número, né? E aí, Vitude e Opinion Box juntas resolveram fazer uma pesquisa, finalzinho do ano passado, para entender, né, como é que as empresas estavam olhando para esses números e, principalmente, como é que os colaboradores estavam vendo as ações das suas empresas. E essa pesquisa trouxe dados importantes. Um dado que chama muito a atenção é que quase metade dos colaboradores de uma organização não se sente à vontade para falar de saúde mental com o RH da empresa. 43% não se sente à vontade para tratar o assunto com seu líder ou gestor. E 35% não se sente confortável para falar do tema com ninguém. E isso é super assustador, porque quando você está sofrendo com um problema, você não consegue separar a pessoa física da pessoa jurídica. Você vai com o teu corpo todo para dentro do trabalho. Você vai com as tuas dores, com o teu adoecimento para dentro do trabalho. E por que esse número é tão gritante? A gente fala bastante de saúde psicológica, mas me chama a atenção no último painel que eu estava assistindo aqui, como ali nos bastidores, uma pergunta que vem sobre saúde mental e a gente ouve falar o termo mimimi. Cara, não é mimimi, é doença. Quando a gente pensa em pessoas sofrendo com alguma questão mental, elas estão adoecidas, elas precisam de tratamento e elas precisam de ambientes seguros para elas poderem falar desse tema. Então, eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês para a gente mudar um pouco dessa realidade e entender que doença, né, um transtorno mental, ele é algo sério. O que mais que apareceu nessa pesquisa? Né? Foi feita com mais de 2.000 trabalhadores de diversas empresas brasileiras. 41% deles com medo intenso de que alguém próximo ficasse doente. 1/3 teve insônia. Gente, insônia é o maior preditor de burnout que existe. Se eu não consigo dormir, meu corpo não consegue recuperar de um dia que foi ali estimulado por estresse, que passou por alguns desafios, que teve que encontrar soluções para algum problema. É importante que a gente consiga dormir, para que a gente consiga ter, de fato, equilíbrio, saúde. 1/3 das pessoas tiveram ansiedade, crises de ansiedade. Quase 30% sentiram ali um forte medo de que elas mesmas contraíssem o vírus ou falecessem. 1/4 passou por momento de tristeza profunda. E 1/4 também informou que procrastinaram ali, né, nessas tarefas importantes que elas precisavam fazer. Gente, nem aparece aqui a piora do cenário que a gente teve em 2021. A gente passou de 500 mil mortos no Brasil. Quantas pessoas estão convivendo com luto, com a perda, né, com a ausência de uma pessoa querida? A gente precisa fazer algo, né, por esses colaboradores. A gente precisa olhar para isso porque isso impacta diretamente o meu negócio. Se eu estou falando de empresa, se eu estou falando de pessoas adoecidas, eu estou falando de dinheiro que está sendo jogado na lata do lixo. Quando eu vou olhar para o radar, né, da saúde mental dentro das empresas brasileiras, a gente já tinha uma pesquisa lá de 2019, muito antes, né, até de pandemia, muito antes do que a gente está vendo agora, e já existia um valor aqui da pesquisa da London School of Economics dizendo que as empresas brasileiras perdiam 207 bilhões de reais por mês, por ano, por não tratar ansiedade e depressão. Quando eu olho para o número de afastados no INSS no ano passado, a gente teve 576 mil pessoas. Esse é o maior número da curva histórica, né? Quantas pessoas se afastaram? Doenças mentais já são a maior causa de afastamento do mercado de trabalho. E cada número fica ainda
pior, né? Por que a gente não fala de saúde mental se ela impacta tão diretamente os negócios, né? Quanto custa eu ter pessoas afastadas, pessoas com atestado, pessoas que eventualmente chegam até a cometer algum ato contra si? A gente vê uma série de organizações que chegam a ter 10, 12 casos de suicídio no ano. Então, eu chamo muita atenção pelo fato de que olhar para essa coisa de saúde mental é fundamental. A gente conseguir, de fato, entender o quanto que, quando eu tenho uma pessoa ou um colaborador que está adoecido, isso interfere diretamente no resultado da minha organização. Então, gente, esse é um número aqui para chocar, mas é um número que eu peço para vocês que pensem a respeito. Esse outro dado aqui, que eu acho super relevante, quase 80% das empresas brasileiras e América Latina nunca fizeram um diagnóstico de saúde mental entre seus colaboradores. Se eu não sei como está a saúde deles, como é que eu posso tomar alguma ação? Como é que eu posso gerenciar isso? Para eu saber o que fazer com o meu time, para eu saber que ação tomar, que programa implementar, eu preciso conhecer o estado de saúde dessas pessoas. Então, é super importante a gente pensar nisso, né, como uma estratégia para a organização. E eu deixo aqui, acho que, uma reflexão de como é que a gente pode fazer. O que a gente faz sobre esse assunto? O que é importante a gente ter em mente? A primeira coisa que me vem à cabeça é que a gente precisa sempre pensar numa cultura de saúde mental. E sempre as pessoas me perguntam, Tati, que diabos é isso de cultura de saúde mental, né? Como é que é? Como é que eu crio? Como é que eu construo? Eu sempre penso que se eu estou falando de cultura, não é algo que nasce do dia para a noite. Não basta eu fazer lá uma palestra pontual, uma ação no Setembro Amarelo, alguma coisa no Janeiro Branco, de vez em quando fazer alguma coisinha e achar que está tudo bem. Não adianta simplesmente eu ter um plano de saúde, porque hoje o plano de saúde não atende a demanda de saúde mental. O plano de saúde não trata pessoas que, de fato, precisam de uma ajuda psicológica. Não tem um programa estruturado. Então, se a gente quer pensar numa cultura de saúde mental, a gente precisa começar com coisas estruturadas. A gente precisa pensar no mapeamento daquela população, descobrir o que está acontecendo, descobrir quem está saudável, quem não está e como eu posso agir. Eu preciso começar conscientizando a minha alta gestão, conscientizando a liderança. A gente não pode mais aceitar que as pessoas se refiram a doenças mentais ou questões de saúde mental como mimimi. Não é mimimi, é doença, precisa de tratamento e prejudica a minha empresa, né? Afeta o resultado financeiro, afeta a estratégia, afeta a atratividade. Numa geração como a de hoje, são poucas as pessoas que vão continuar trabalhando em uma empresa que não tiver uma cultura de cuidado, uma cultura de bem-estar, uma cultura de olhar para a saúde mental. Né? Acho que eu tenho visto vários estudos e uma coisa que eu tenho percebido é que quase todas estão planejando alguma coisa para os próximos 2, 3 anos, né? Quando a gente olha a grande maioria das empresas olhando para alguma coisa nesse sentido. Recentemente teve uma pesquisa, acho que da Willis Towers Watson, falando, né, do movimento das empresas, inclusive de criarem diretorias de saúde mental, de criarem estruturas para olhar, care teams, programas que vão olhar para isso. Então, colocar isso na pauta, colocar isso como uma visão estratégica e entender que isso traz resultado financeiro para a organização. Quanto mais pessoas saudáveis eu tenho, mais eu consigo ser produtivo, mais eu consigo ser criativo, mais eu consigo inovar. E se a gente está falando tanto de ESG, nessa sigla que está super comum, se eu não olhar para a sustentabilidade emocional, se eu não olhar para o meu time como um ativo, como o principal ativo que eu tenho na organização, não vai funcionar. Uma outra coisa que eu sempre falo é pensar o well-being, pensar bem-estar como uma habilidade. Eu posso cultivar bem-estar, eu posso desenvolver bem-estar, eu posso fazer com que a minha organização respire bem-estar e qualidade de vida. Mas para isso é preciso mudar mindset. Para isso é preciso a gente conversa desde a diretoria, dos conselhos de administração até a operação. Mas se a gestão não compra, se a gestão não acredita nisso, fica muito mais difícil. E o que a gente tem visto cada vez mais é, pensar que a gente tem visto com a pandemia a alta gestão adoecida. Recentemente eu vi uma pesquisa da Betânia Tanuri Associados falando que, numa entrevista lá com um número grande, né, de gestores, de presidentes, vice-presidentes, membros de conselho, 88% dos entrevistados disseram que nunca viveram uma crise tão forte como a que eles viveram na pandemia. Pessoas que tiveram que se replanejar a estrutura inteira, repensar,
né? A organização, o varejo como um todo sofreu bastante, né? Com a pandemia, algumas empresas tiveram que fazer reduções de time, se reorganizar, se reestruturar. Outras pessoas tiveram problemas familiares, conviveram com a perda de alguém. E aí a gente olha lá outro dado, 42% dos executivos se separaram durante a pandemia. As coisas não estão bem. E não adianta a gente tentar esconder e falar que está tudo bem, porque não está. E tem uma outra coisa que é, assim, fundamental, né? Eu citei lá no começo, quando eu falei da minha história com a depressão, criar um ambiente de segurança psicológica. As pessoas precisam conseguir falar que não está bem. As pessoas precisam se sentir à vontade de, naquele ambiente de trabalho, falar, gente, eu preciso de ajuda. Está acontecendo alguma coisa aqui que não está legal. Eu perdi uma mãe, um pai, eu estou sofrendo. Eu quero um acolhimento. Mas se a gente não tem segurança psicológica, fica muito difícil desse colaborador estender a mão, pedir ajuda e falar que não está bem. E aí o que acontece com a organização é que o colaborador fica quieto, porque lá metade não confia no RH para falar desse assunto, 43% não confia no chefe para falar do tema, só que ele continua adoecendo. E daqui a pouco é um dia de falta, 2 dias de falta, um afastamento, um atestado. E aí a organização tem que abrir vaga, tem que ter SLR de reposição daquela vaga, depois tem que fazer o onboarding do colaborador, e quando a gente vê, a conta é aí de uns 4, 5 meses de salário, de treinamento, de afastamento, que estão indo para a conta do resultado. Então, está custando mais ter gente doente dentro da organização. Se a gente olhar e a gente conseguir construir culturas onde a gente garanta a segurança psicológica, onde eu estimule uma cultura de saúde mental, nós vamos ter no futuro empresas mais saudáveis, mais sustentáveis, mais competitivas. Mas eu gosto de deixar uma provocação. A gente, enquanto líder, eu sou CEO de uma organização que cresceu 5 vezes no ano passado. A gente só consegue fazer qualquer coisa, e a gente só consegue executar aqueles itenzinhos ali que eu trouxe, se a gente primeiro colocar a máscara na gente e depois nas crianças. Né, essa analogia ali, né, do avião despressurizado. Se eu tiver adoecido, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Se eu não estiver bem, se a minha saúde mental não estiver em dia, eu não consigo inspirar ninguém. Eu não consigo cuidar de ninguém, eu não consigo ser brilhante, eu não consigo estabelecer nenhum tipo de estratégia para a minha organização. Então, antes de qualquer coisa, meu recado aqui para todo mundo é: se cuidem, garantam equilíbrio, cuidado com os limites. A gente ultrapassa limites assim com uma facilidade. Quando a gente viu, a gente já entrou de uma reunião atrás da outra, a gente não deu uma pausa, a gente deixou ali a família de lado. Para a gente estar bem, para a gente conseguir produzir, para a gente conseguir entregar resultados excepcionais, a gente precisa estar bem. A gente precisa dessa palavrinha cor-de-rosa aqui, que é autocuidado. Outro dia eu vi até uma matéria da Isabela Camargo, falar não é o novo sim. Então, gente, falem mais não, cuidem mais de vocês. Eu acho que esse é o meu recado por hoje, eu fico aberta aí para perguntas. Muito obrigada, um prazer estar aqui, eu acho que esse é um tema que eu gosto muito de falar, e espero que a minha reflexão aqui, que a minha discussão possa agregar. Deixo aqui meus contatos, quem quiser trocar mais informação, falar sobre pesquisa, saber sobre saúde mental, saber o que eu acho de tendências aí, né, para o mercado, principalmente pensando aí em benefícios, em programas de saúde mental e educação emocional, contem comigo. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!